Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, só para você acompanhar direitinho como que está na sua Bíblia. Mas, na verdade, nós vamos projetar esse texto aqui em duas versões, para que a gente leia juntos nessas versões, que são versões, aqui e ali, alguma palavrinha, né, muda alguma coisa, e acrescenta, né, algo para nós nessa noite. Mateus 5:9, nós vamos ler na versão da NVI primeiro, são duas linhas só, e depois nós vamos ler o que está aí, a sigla é Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então nós vamos ler essas duas versões, perceba aí que tem uma pequena diferença entre elas. A primeira versão, vamos lá juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a Nova Tradução na Linguagem de Hoje diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Nós estamos hoje dando início a uma série de reflexões na Palavra de Deus acerca da vida familiar, abordando esse tema aí, família é tudo de bom. Nós sabemos que família é coisa boa, porque Deus é quem instituiu a família, né? A origem da família está em Deus. Foi Deus quem detectou no Adão, dizendo assim: não é bom que ele esteja só, mas eu vou fazer para ele uma auxiliadora, e junto com essa auxiliadora, eles vão formar uma família. Então, família é uma ideia de Deus, né? Vem de Deus. E foi Deus que, no seu propósito eterno, resolveu constituir famílias. A gente vê na Bíblia várias famílias dando início, né, a algumas empreitadas, né, e Deus desafiando sempre homens e mulheres por meio de suas famílias. No entanto, quando entrou o pecado no mundo, com a entrada do pecado no mundo, a Bíblia não esconde que a vida familiar foi afetada. Mostra já o primeiro casal, o Adão e a Eva, numa tentativa de justificar o seu pecado diante de Deus, eles estão em conflito. Porque o Adão, ele já coloca a culpa na Eva, né? Quando Deus pergunta a Adão, o que você fez? A resposta do Adão já foi a mulher que o Senhor me deu. Então assim, a gente já percebe que ali, na primeira unidade familiar, o conflito já existe, já está estabelecido. O capítulo 4 de Gênesis já é narrada a confusão entre os filhos Caim e Abel, né, resultando na trágica morte de Abel, que foi assassinado pelo próprio irmão, né, pelo Caim. Histórias aí que nós conhecemos bastante. Mas apesar da família se amar, que a gente presume, supõe e é verdade, que os membros da família, eles se amam. Mas apesar disso, o convívio, o contato diário, cria um cenário no qual conflitos acabam surgindo. Por isso, para que o seu lar, né, que a sua casa, a sua família, seja um abrigo seguro, um refúgio de paz, será necessário que aprenda a ser uma pessoa pacificadora. Todos nós queremos isso, né? Queremos que o nosso lar seja seguro, seja um refúgio de paz. Mas não se faz um ambiente seguro, uma casa segura, uma casa de paz, sem que as pessoas que vivem nessa casa sejam pessoas de paz. Esse Mateus 5:9 que nós lemos aqui faz parte do grande Sermão do Monte, né? A gente fala que é grande porque ele ocupa 3 capítulos grandes do Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7. A intenção de todo o ensino do Sermão do Monte é encorajar uma vida diferente daquela que as pessoas normalmente vivem. Então, quando você lê o Sermão do Monte, você tem que pensar assim: o Sermão do Monte, ele tem como proposta nos dar ideias de como a nossa vida pode ser diferente. Nossa vida não pode ser igual àquela que as pessoas estão vivendo lá fora. E o verso lido, ressaltando que os pacificadores são bem-aventurados, ou seja, são felizes, está nessa parte introdutória, mais conhecida do sermão, que é a chamada bem-aventurança, né? As bem-aventuranças. Na verdade,
esse bem-aventurados pacificadores é a 7ª de um total de 8 bem-aventuranças. É a penúltima, portanto, aí da lista que Jesus, ao falar o Sermão do Monte, o início do Sermão do Monte, acaba citando. Jesus disse que, dentre as coisas que podem tornar a vida realmente feliz, está o trabalho pela paz. A postura de ser uma pessoa pacificadora. E eu posso te assegurar que dentre as coisas que podem tornar uma família realmente feliz, em face dos conflitos que naturalmente surgem por causa do contato diário que nós temos, está a busca em ser pessoas pacificadoras. Consegue compreender isso? Então, um casamento realmente feliz depende de que as pessoas que fazem parte desse casamento sejam pessoas pacificadoras. Assim como uma família feliz depende de pessoas que sejam pacificadoras. Pergunta é, em que a gente vai trabalhar para que a família seja um ambiente de paz, né? Porque a gente falar de pessoas pacificadoras, a gente pode não entender o que significa exatamente isso, né? O que é ser um pacificador? Como que a gente vai entender isto na prática, para que o ambiente da família seja um ambiente de paz? Em primeiro lugar, nós precisamos trabalhar no nosso desejo. Começa por aí. O que é uma pessoa pacificadora? Uma pessoa pacificadora é aquela pessoa que cultiva em sua vida o desejo de paz ou um desejo pela paz. Ou seja, uma pessoa pacificadora começa de dentro para fora. Não é a pessoa que foge dos conflitos. Porque tem gente que foge do conflito. Mas uma pessoa pacificadora não é a pessoa que foge do conflito. Mas é aquela pessoa que tem o desejo de levar a paz, de cultivar, de promover um ambiente de paz. Presta atenção numa coisa, paz é um estado de espírito. Por isso, tudo começa por um desejo. Envolve uma calmaria interna, independente das ocorrências externas. Consegue entender? Paz é um estado de espírito. Quando a pessoa está em paz, não importa o que está acontecendo por fora. Ela continua em paz. Porque ela sente paz. Ou ela tem um desejo de paz. Existe uma autora, né, a Dorothy Thomas, tem uma frase dela que diz assim: a paz não é a ausência de conflito, mas a capacidade de lidar com ele. Percebe? Porque às vezes nós vamos associar paz com o fato de que não está acontecendo nada de ruim. Então eu estou em paz. Mas paz não é não acontecer nada de ruim. Mas paz é a capacidade que a pessoa tem de lidar quando as coisas estão ruins. Paz começa com um desejo, é um estado de espírito. Eu estou em paz. Não é que a vida está pacífica. Não é que lá em casa não acontece nada que tenta tirar a minha paz. Mas é que paz é um desejo que eu tenho de lidar com o conflito que acontece. E quando eu tenho esse desejo de não fugir do conflito, mas ser capaz de lidar com esse conflito, eu fico em paz. Por isso se diz que paz envolve a serenidade para lidar com os conflitos sem perder a calma. Isso é paz. Então os conflitos vão existir. Eu não quero que você saia daqui presumindo que uma família cristã, uma família que serve a Deus, é uma família que não tem conflitos. Porque toda família tem conflitos. Porque as famílias, elas são compostas de pessoas que são pecadoras. Que naturalmente são pessoas
que acabam se envolvendo em algum conflito. A Bíblia mostra isso desde o início. Mas a questão é, você precisa sair daqui pensando assim, eu preciso ser uma pessoa que lido com os conflitos que vão surgir sem perder a calma. Aí você é uma pessoa pacificadora. Porque você tem o desejo de paz, ou pela paz. Ser uma pessoa pacificadora tem muito a ver com o desejo de calmaria. É alguém que está se sentindo bem e por isso faz bem ao ambiente ao seu redor. Porque tem gente que é encrenqueira, não é? Tem gente que não gosta da calmaria. Levanta de manhã, parece que está tudo bem, ela fala, não está legal esse negócio aqui. E ela gosta de infernizar a vida dos outros. Ela parece que ela gosta de um tumulto para dar sabor ao dia, né? Isso acontece muito, eu lido com casais há muito tempo. E eu fico sabendo dessas coisas, né? Que às vezes o homem, por exemplo, ele está quieto lá, a mulher diz assim, o que você está pensando? E ela fala assim, e ele fala assim, não estou pensando nada. Ela fala, como não está pensando nada? Todo mundo pensa alguma coisa? Você está com uma cara estranha. E aí começa, né? Então assim, muitos de nós não temos o desejo pela calmaria. A gente gosta de uma confusão. E a gente arruma a confusão. Né? São homens que às vezes chegam cansados do trabalho. E tudo bem que está cansado do trabalho. Mas poderia encarar o ambiente da casa com um pouco mais de leveza, com calmaria. Mas eles trazem lá de fora aquela fúria do trabalho, o estresse do trabalho. E parece que a casa é o lugar que pode despejar as coisas. E aí já chega, às vezes batendo no menino, né? Já chega bravo com a filha. E a pessoa está ali, não está nem entendendo o que está acontecendo. Porque a pessoa, ela vem de fora e parece que ela não tem um desejo de calmaria. Ela quer sossego. Mas o sossego para ela é me deixe em paz. Mas ela não quer provocar paz, não quer promover paz, não quer trabalhar pela paz. Por isso que uma pessoa pacificadora é uma pessoa que tem o desejo de paz. É uma coisa que está dentro dela. Ela é tolerante, ela é dócil, ela é leve na forma de tratar as coisas, relacionar com as pessoas. Não é uma pessoa pesada, difícil, né? Porque tem gente que é difícil. Você fica medindo as palavras, o que você escreve para a pessoa numa mensagem do WhatsApp, por exemplo. Tem gente que para mim é assim. Eu acho que a pessoa do outro lado, se ela ficar olhando, ela vai ficar dizendo, escrevendo, digitando, né, que aparece, né? Digitando, porque eu demoro, e acho que ela vai pensar que vai vir um texto desse tamanho, às vezes só vai 2 linhas. É que eu escrevo, apago. Escrevo, apago. Eu fico, meu Deus, como é que eu falo com essa pessoa? Porque cada mensagem que eu mando, o que vem é pior. É mais complicado. Então você tem que pensar muito bem. Hoje tem inteligência artificial, você pede ajuda da inteligência artificial, né? O que eu escrevo uma pessoa assim? Né? São perguntas mirabolantes. É difícil. E muitos de nós somos assim. Parece que nós não temos um desejo de calmaria. A gente quer tumultuar as coisas. Mas ser uma pessoa pacificadora é uma pessoa que tem um desejo pela calmaria. Um pacificador é alguém que já venceu a guerra contra si mesmo. É alguém que está em paz consigo mesmo. É alguém que encara a vida com tranquilidade, com gratidão, sem agitação, sem nervosismo, sem tumulto. E acaba sendo sem agressividade. Porque pessoas que elas não têm paz com elas mesmas, elas se tornam agressivas. Porque elas querem, de alguma forma, resolver as coisas de uma forma não tão sábia. Mas ser uma pessoa pacificadora também envolve se a pessoa está bem com Deus. Se ela estiver bem espiritualmente, ela fará bem à sua família. Uma pessoa pacificadora é alguém que está tomado pelo desejo que Deus tem de paz. Porque Deus é um Deus de paz. A Bíblia fala isso. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz.
Então, quem está alinhado com Deus, tem harmonia com Deus, é alguém também que tem o desejo pela paz. Porque isso é uma questão espiritual, é do quanto a pessoa está tomada por esse Deus de paz. E por isso ela quer paz. Tem um provérbio 16:7, que eu pensei ele na versão da NVT, né, que é a nova versão transformadora, que diz assim: quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ela. Olha que interessante. Uma pessoa que está afinada com Deus, que tem uma vida que agrada a Deus, o verso está constatando, está dizendo que até os inimigos vivem em paz com aquela pessoa. Porque ela está tão tomada por esse Deus de paz, que ela emana paz, irradia paz, ela promove paz. E até quem não gosta dela fica em paz com ela. Porque não tem coragem de brigar com ela. Porque sabe que ela é uma pessoa pacífica, uma pessoa pacificadora. Então, em que trabalhar para que a família seja um ambiente de paz? Comece a trabalhar no seu desejo. Verifique, sonde, dá uma olhada se dentro de você tem um desejo pela paz. Porque às vezes não tem. Você é alguém assim que espera por um ambiente de paz, por uma casa pacífica, mas você não é uma pessoa que promove isso a partir do seu coração. Você não tem esse desejo. Você vive pensando em confusão, como perturbar a vida do outro. Como é que eu posso cobrar isso, resolver aquilo, e não sei o quê e tal. Você fica maquinando na cabeça. E quando você é uma pessoa assim, você não tem o desejo pela paz. Por isso, você quer trabalhar para que a sua família seja um ambiente de paz, comece pelo seu desejo. Desejo. Queira isto. Deseje isto. Eu sei que num ambiente assim, quando nós estamos no meio da família, falando para famílias, especialmente casais, né? A nossa tendência sempre é dar uma cutucadinha em quem está do lado, né? Porque a gente sempre pensa assim, viu? Você precisa mudar nisso aí, viu? Você gosta de uma confusão. Mas seria tão saudável, importante, né? Se você pensasse, eu vou mudar a minha vida, independente da outra pessoa. Porque é muito mais detectável para nós, né, o outro, do que a gente detectar o nosso problema. Mas tenta assim se concentrar em você e pensar, eu preciso desejar a paz da minha casa. Tem que começar aqui dentro de mim. Eu preciso querer viver um ambiente de paz. Então começa dentro de mim. E se eu estiver com o espírito calmo, se eu estiver desejoso de calmaria, eu vou fazer bem para o ambiente da minha casa, porque a minha casa também será um ambiente de calma, de paz. E outra coisa que a gente precisa trabalhar para que a família seja um ambiente de paz é a nossa dedicação. De acordo com a tradução da nova tradução linguagem de hoje, Jesus ensinou que Deus trata como filhos as pessoas que trabalham pela paz. Desejo só será positivo se ele for acompanhado de dedicação. Desejo, ficando só no desejo, é muito abstrato, não concretiza nada. O concreto é quando você começa no desejo, mas você se dedica para que aquele desejo se cumpra. Então, envolve esforço, não só vontade. Porque senão você tem vontade, eu tenho vontade que a minha casa seja uma casa de paz. Mas só fica na vontade, não tem nenhum esforço para isso. Uma pergunta que geralmente se faz para criança, né? Quando você não conhece a criança, e você quer, às vezes, estabelecer uma conversa com uma criança, a gente pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? Não é assim? A gente tem a mania de conversar com criança e perguntar isso para a criança, né? O que você quer ser quando crescer? Numa conversa adulta, a gente pode até perguntar isso. Mas a gente associa a essa pergunta uma outra pergunta. Então, normalmente, numa conversa adulta, você diz assim, o que você quer ser? É uma pergunta. Aí você joga uma outra logo em seguida, né? O que você está fazendo
para poder chegar lá. Quando a gente é criança, basta responder o que você quer ser. Mas quando a gente é adulto, só querer ser alguma coisa não é suficiente. Nós precisamos juntar a esse desejo uma dedicação. O que eu vou fazer para chegar lá, onde eu quero chegar? Onde eu acho que eu devo estar. Quando não há união entre desejo e dedicação, nós julgamos que a pessoa é sonhadora. Não é assim? Quando você vê alguém, a pessoa quer uma coisa, mas ela não se dedica para aquilo, você vai dizer, essa pessoa é sonhadora. Ela sonha demais. Ela quer algo, mas ela não quer pagar o preço para alcançar esse algo. Então, uma pessoa pacificadora é alguém que não fica só sonhando com o ambiente de paz, mas ela trabalha para isso. Ela se dedica a isso. Ela toma para si a tarefa de fazer tudo para acalmar os conflitos e não provocar os conflitos. Então, pacificadores edificam, eles não destroem. Pacificadores unem, não dividem. Pacificadores controlam a sua fala e não saem falando de qualquer maneira no ambiente da casa. Pessoas pacificadoras, elas não se iram facilmente, mas elas têm domínio próprio. Pessoas pacificadoras são humildes, são confiantes, não são arrogantes, orgulhosas. Porque tudo isso envolve esforço, dedicação. Mais uma vez eu te digo, não é porque você vive num ambiente de casa que não tem ameaça nenhuma à sua paz. Você vai ter sempre ameaça à sua paz. Mas um pacificador é aquela pessoa que se dedica para que a minha casa seja uma casa pacífica. Que seja um ambiente de paz, de calma. Porque eu tenho desejo disso, mas eu também me esforço para isso. Eu me dedico para isso. Significa então que ser uma pessoa pacificadora é aquela pessoa assim que tem horas que dá vontade de soltar, como a gente fala, né? Soltar os cachorros em cima do outro. A gente não solta, né? Não é que eu não tenho vontade, eu tenho vontade. Tem horas que dá vontade de falar poucas e boas para os filhos da gente. Chamar de irresponsável, sentar, olhar olho no olho. Antigamente a gente dava uma cintada, uma chinelada, né? Bota no quarto, fica lá, fica sem TV. A gente tem esse ímpeto. Mas a questão é, se eu quero um ambiente de paz, eu preciso acalmar a situação. Eu preciso me esforçar para isso. Então eu me controlo. Eu não falo tudo que eu acho que eu tenho que falar. Eu não faço tudo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu não ajo naquele momento. Eu não respondo naquele momento. Porque às vezes naquele momento a resposta, a reação, ela pode ser muito negativa. Mas se você for dar uma voltinha no quarteirão, né? Se você deixar para depois, se você respirar um pouco mais, se você for na geladeira pegar uma água e tomar, pensar um pouco, talvez você vai pensar assim, ainda bem que eu não respondi. Ainda bem que eu não disse. Falando em WhatsApp, às vezes a gente recebe umas malcriações, né? E aí a gente fica lendo lá aquela malcriação. E eu sou muito assim, sabe? Eu sou de ler, de meditar, de ficar pensando assim, o que eu respondo a essa malcriação? Respondo ou não respondo? Aí de vez em quando a pessoa apaga. Ela acha que eu não li. Mas eu já li. Aí eu deixo para lá, né? Foi mal criada, mas apagou. Isso deve, mensagem apagada, para mim, eu considero assim, ela se arrependeu, né? Perdão aí, né? Então está escrito lá, mensagem apagada, mas para mim está dizendo assim, perdoa aí, foi mal. E está resolvido. Ainda bem que eu não respondi. Deixa passar lá 1 hora, 2 horas, né? Há um tempo atrás eu tive uma malcriação, acho que umas 4 da tarde, eu vou responder às 5 da manhã do dia seguinte. Enquanto a pessoa está dormindo, eu vou responder agora. Ela não apagou, agora também vai ouvir, né? Aí fui lá,
com toda a paz no coração. Eu não posso deixar essa situação desse jeito. A pessoa tem que entender que ela passou do limite. Aí você vai lá e responde 5 da manhã, com toda a calma. Se a gente vai fazendo assim, sabe, nos atropelos, com essa rapidez, essa ligeireza que o nosso mundo exige, você acaba com a paz na sua casa. Porque é a nossa tendência. Há uma pressão para que tudo seja resolvido rapidamente. E em casa vira um ambiente ruim, muito ruim. Porque a gente não pensa, não para pensar, não respira, não toma um fôlego, não avalia as consequências. Isso vai acabando com a paz da família. Você quer ser uma pessoa pacificadora, você precisa trabalhar para isto. Não é só ter o desejo, não é só orar por isto, mas é trabalhar para isso. Eu vou ter que trabalhar para que a minha casa seja uma casa de paz. Tem um texto, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11, que está reproduzindo o Salmo 34. Diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz, mas empenhe-se por alcançá-la. Trabalhe para isso, se esforce para isso. Jesus diz que pessoas pacificadoras serão chamadas ou tratadas como filhos de Deus. Porque são pessoas que desejam paz e pessoas que se dedicam para que aquele desejo seja realizado. Para que de fato haja paz na casa. Por isso avalie um pouco a sua vida, a sua trajetória até aqui. Você tem sido uma pessoa pacificadora? Você foi, nessa última semana, uma pessoa pacificadora? Ou você arrumou confusão essa semana? Porque a gente vem de uma semana que a gente arrumou confusão já. Estava tudo bem em casa, mas você já arrumou uma confusão. Às vezes no trabalho, em outros lugares. Mas hoje nós estamos focando na família aqui. Você foi pacificadora na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. Porque às vezes nós temos filhos agitados, porque a gente agita eles. Os pais não sabem tratar os filhos. Os pais tiram o sossego dos filhos. E os filhos se tornam pessoas agitadas, estressadas, confusas. Porque os pais são assim. E emprestam aos seus filhos, né, esse tipo de atmosfera, de atitude. Você tem sido uma pessoa pacificadora? A família tem se tornado palco de muita guerra. E a família, ela está carente de pessoas desejosas de paz, dedicadas à paz. Tem um verso lá de Provérbio, e eu queria que você prestasse atenção nele. O provérbio diz assim: melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Isso é Provérbio 17, 1. Presta atenção no provérbio. O provérbio está dizendo que é melhor pão seco com paz do que banquete com muita briga. Nós convivemos com uma geração, com uma sociedade que gosta de banquete e não faz questão da briga. Mas a Bíblia diz que é melhor o pão seco, se tiver paz e tranquilidade. A Bíblia, Deus gosta mais da paz e da tranquilidade. Pode ser com pão seco. Mas nós gostamos do banquete e não fazemos questão da briga, né? Então, há casais que vivem em pé de guerra, mas estão lá nos banquetes. O Instagram mostra isso, né? Fazemos nossos banquetes. Mas não tem paz, não tem desejo de paz, não se dedica pela paz. É muita briga. Estão investindo só numa vida de opulência. Mas presta atenção, a Bíblia está dizendo que é melhor o pão seco com paz e tranquilidade. Não adianta trabalhar tanto, se esforçar tanto, esgotar a família tanto, para ter um banquete, mas viver só brigando.
Deus quer que nossas famílias sejam famílias pacificadoras, ambientes de paz, que promovem paz, ainda que só tenha pão seco. Porque Provérbios constata que é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muita briga. Então avalie um pouco a sua casa, como está o seu lar, como está a sua família, como está o seu casamento. Você precisa de um lar, de uma casa, de um casamento que seja um ambiente de paz. Mas para isso você tem que ser uma pessoa de paz, pacificadora. Como nós estamos dizendo aqui, família é tudo de bom. Mas nós precisamos nutrir um desejo pela paz. Nós precisamos nos dedicar à paz em nosso lar. Porque aí a gente também vai constatar, realmente, família é tudo de bom. Senão você vai só ficar nos banquetes. Mas no meio de muita briga. E Deus quer te dar paz, tranquilidade. Ainda que só tenha pão seco naquela casa. O provérbio diz que é melhor. Se você vive num ambiente de paz e está comendo pão seco, e está reclamando, querendo banquete, talvez seja a noite de agradecer a Deus. Deus, obrigado pela paz. A paz vale muito mais do que muitas coisas. Outro dia eu ouvi alguém me dizendo assim, eu prefiro a paz. Alguém que me tira a paz, eu tiro essa pessoa da minha vida. Porque ela arranca a minha paz. A paz, ela é valiosa. Aprenda a valorizar paz. Agradeça a Deus. Talvez a sua casa não seja uma casa que você sonha, não seja, né, tem aquela abastança toda, né, que a gente gostaria que tivesse. Mas se é uma casa de paz, agradeça a Deus por isso. Vivemos em paz. Temos o desejo de paz, nos dedicamos pela paz. Raramente aparecem brigas na nossa casa. Temos conflitos, mas resolvemos tudo em paz. Agradeça a Deus por isso. Mas se você está em meio a banquetes, mas está com muita briga, coloque em oração sua família nesta noite. Deus, a começar em mim, eu quero ter o desejo pela paz. E eu vou batalhar por isso. Eu vou ser uma pessoa de paz. Eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar para que a minha casa, o meu lar, seja um lar pacífico, para a glória, para a honra do meu Deus, que é um Deus de paz. Amém?